Portanto, a cidade de Deus é uma epopeia, é um drama, mas um drama que não se trava a luta entre o homem e o destino, como se via na tragédia grega, e sim entre o homem e Satanás, entre o homem e Deus. É um drama e ao mesmo tempo uma enciclopédia. Aí figura todo o saber dos antigos tempos. E Santo Agostinho, ele reconhece a teologia com sinceridade, Cícero, Varrão. Ele admira os antigos, admira os romanos, porque ele se formou, ele aprendeu muita coisa com a cultura romana. Ao mesmo tempo também ele se deformou, ou ele caiu, vamos dizer assim, com a cultura romana, né? Ele aprendeu os bons costumes, mas também na sua vida antes da conversão aprendeu os vícios. Aí figura todo o saber dos antigos tempos, os costumes dos bárbaros e os sistemas dos filósofos, as mais obscuras superstições e as guerras dos impérios, a hierarquia dos anjos e as anedotas do dia. A cidade de Deus é uma enciclopédia e igualmente uma suma teológica, onde se definem e justificam todos os dogmas, as verdades do cristianismo, desde o pecado original, a origem do homem, até os últimos dias da humanidade, a ressurreição da carne. Embora tenha sido escrita em 14 anos, a cidade de Deus, e apesar de conter inúmeras digressões, esse grande monumento apresenta uma estrutura harmônica que evoca aquela estrutura harmônica das basílicas constantinianas. Quem tiver a oportunidade de conhecer as basílicas antigas da época de Constantino, a harmonia, toda aquela organização, aquela beleza da arquitetura bem pensada, vai entender que na Idade Média essas basílicas, depois as catedrais medievais, se constituem num paralelo com as obras, com as sumas, com as escritas. E isto é magnífico a gente perceber, não é? Essa harmonia, esses detalhes das artes, tanto na arquitetura, na escultura, na pintura, como também na literatura, na escritura. Então vamos ver agora as duas partes da obra Cidade de Deus. A primeira parte é composta por 10 livros e a segunda parte é composta por 12 livros. A primeira parte é uma espécie de majestoso átrio, quer dizer, de entrada. Tem 10 livros que constituem a mais completa refutação do mito romano e da mitologia pagã. É interessante que o Santo Agostinho, quando faz a sua carta Firmo, ele diz, olha, podem copiar, podem divulgar, usar e abusar do que eu estou escrevendo, porque ele escreveu aos poucos e os seus alunos já iam enviando isso para outros lugares, outras bibliotecas. E ele tem uma humildade, diz, olha, não interessa que eu apareça, não, meu nome nem precisa aparecer, mas interessa o conteúdo, é a doutrina, interessa a verdade. Nós não vivemos só da opinião, nós temos que buscar a verdade. E é essa contribuição que eu quero deixar. Então podem fazer, vamos dizer assim, podem fazer xerox, usar, abusar e divulgar esses escritos. Bem, essa primeira parte composta de 10 livros, os 5 primeiros livros, né, eles vão ser uma refutação, uma polêmica, né, contra a história de Roma. Demonstram que mesmo neste mundo os deuses não dão a segurança da fortuna. Os deuses não nos garantem a felicidade, já para esta vida, por causa das ambiguidades, dos vícios que nós já encontramos nos próprios deuses. Então os primeiros 5 volumes tratam disso, tratam mais do aspecto social. Os outros 5 volumes falam contra o paganismo enquanto religião, e deixam claro que a doutrina, a religião dos pagãos, o culto aos deuses, também não nos oferecem segurança para sermos felizes no mundo futuro. Ou seja, a religião dos pagãos não tem os meios para conduzir os homens à felicidade eterna. Então, Santo Agostinho aí destaca o aspecto social
e o aspecto religioso, o aspecto social e o aspecto religioso desta religião dos romanos. Com a segunda parte, onde nós encontramos 12 livros, ele se adentra no âmago do assunto, isto é, na história das duas cidades adversas, a cidade terrestre e a cidade celeste. E esta segunda parte, então, que vai tratar das duas cidades, o tema propriamente da obra, ela subdivide-se em 3 partes, cada parte com 4 livros. A primeira parte, então, a primeira parte da segunda parte, a primeira parte, os 3 primeiros livros, o livro 11, aqui tem a primeira parte, vai descrever, a primeira parte, aliás, com os 4 primeiros livros, né? A primeira parte, com o livro 11, 12, 13 e 14, vai descrever a origem das duas cidades, a origem dessas duas cidades. A segunda parte, composta pelos livros 15, 16, 17 e 18, vai tratar da história dessas duas cidades através dos milênios. Então, como essas duas cidades se desenvolvem, o progresso que há nessas duas cidades. Portanto, essas duas cidades constituem uma dialética, constituem 2 movimentos, podemos dizer que, imaginemos numa cidade que é a mesma, mas tem 2 movimentos, ou 2 cidades que estão, de certa forma, ligadas por um rio. Este rio que irriga, de certa forma, as duas cidades. E a terceira parte, então, onde encontramos os livros 19, 20, 21, 22, nós temos, então, o cumprimento do destino dessas duas cidades, o destino final, que será no inferno para a cidade terrestre, ou cidade terrena, ou cidade temporal. Santo Agostinho também vai dizer a cidade do diabo. E, por outro lado, teremos o céu, o Empireu, que é a cidade celeste, o destino da cidade divina, da cidade de Deus. A ideia central da obra, portanto, é o antagonismo dessas duas cidades, Civitas Dei e Civitas Diaboli, cidade de Deus e cidade do demônio. Vamos aqui apresentar no livro 14, eu faço questão aqui de fazer a leitura do próprio Agostinho, livro 14, capítulo 28, onde ele define essas duas cidades da seguinte forma. Então aqui temos um parágrafo que resume esta obra volumosa, muito interessante. E Santo Agostinho chega a dizer que o volume desta obra contribui para que quem não tem o hábito da leitura, quando passa da primeira parte para a segunda parte, portanto do livro 10º para o livro 11º, acaba então tendo o hábito da leitura. Por quê? Porque é uma leitura que exige que você pare, que você retome, que você procure compreender os diversos dados históricos e filosóficos que ali se apresentam. Mas diz Agostinho o seguinte no livro 14, portanto já na segunda parte. 2 amores fundaram, pois, 2 cidades, a saber, o amor próprio elevado ao desprezo a Deus, a terrena. O amor a Deus levado ao desprezo de si próprio, a celestial. Gloria-se a primeira, a terrena, em si mesma, e a segunda, a celestial, em Deus. Porque aquela, a primeira, a terrena, busca a glória dos homens e tem esta por máxima glória a Deus. Quer dizer, esta, né, a cidade celeste, tem por máxima glória a Deus, testemunha de sua consciência. Aquela ensoberbe-se em sua glória, e esta diz a seu Deus: meu Deus, sois a minha glória e quem me exalta a cabeça. Naquela,
Na terrena, seus príncipes e as nações avassaladas vencem sob o jugo da concupiscência de domínio. Nesta, servem em mútua caridade, em verdadeiro amor, os governantes, aconselhando, e os súditos obedecendo. Aquela, a terrena, ama a sua própria força em seus potentados. Esta diz a seu Deus, a ti hei de amar-te, Senhor, que és minha fortaleza. Por isso, naquela, seus sábios que vivem segundo o homem, não buscaram senão os bens do corpo, os da alma, os de ambos, e os que chegaram a conhecer Deus, não o honraram, nem lhe deram graças como a Deus, nem desvaneceram-se em seus pensamentos, e obscureceu-se-lhes o nécio coração. Bem, aqui continua, vamos apenas... Esta, por conseguinte, é a cidade dos bons, a cidade de Deus, e ao mesmo tempo a comunidade dos eleitos, daqueles que esperaram a Jesus e dos que se reúnem a Ele. A segunda é a cidade dos maus e ao mesmo tempo a confraria dos injustos. A primeira, a cidade celeste, não é propriamente a igreja, mas, por vezes, muitas vezes, confunde-se com ela. Então vejam, Santo Agostinho diz que a igreja é sinal da cidade celeste, enquanto existem homens bons, homens santos. Mas como na igreja há homens, até mesmo membro da hierarquia, que não são bons nem são santos, então não há uma identificação necessariamente. A outra, a cidade terrestre, não é o estado pagão, mas não raramente coincide com o estado pagão. Então aqui também nós não podemos identificar simplesmente a cidade de Deus com a igreja e a cidade terrestre com o estado. Mas claro que há na igreja sinais da cidade de Deus, na medida em que os cristãos são virtuosos, vivem em santidade, em estado de graça, e também no estado, na medida em que os homens são maus, na medida em que os governantes são maus, nós temos aí claramente uma cidade que concorre para o mal, que serve ao demônio e não serve a Deus. É isso que Santo Agostinho quer que entendamos. A cidade de Deus é baseada no amor, a cidade do diabo no ódio. Nem mesmo o é na justiça humana, por incapaz de elevar-se à perfeição dessa justiça. Para os pertencentes à primeira, a cidade de Deus, este mundo não passa de um mundo desprezível, de uma habitação desprezível, pois a verdadeira vida, isto é, a bem-aventurança, a felicidade, começa depois da morte. Para os cidadãos da segunda, da cidade terrestre, o único mundo verdadeiro é o mundo em que vivemos. Nele concentram todo o amor de que são capazes, mas para eles, apenas desaparecidos, começará uma segunda morte. Então, claro que Santo Agostinho aqui fala também da segunda morte, né? Que se alguém amar só os bens deste mundo que passam, amar o próprio corpo, com a morte, esse corpo termina. Com a morte, diz ele, deixaremos tudo, todos os bens e até o próprio corpo. Então, se não existe outra vida, quer dizer, há uma segunda morte, também a morte do espírito, para aqueles que amam somente os bens deste mundo, aqueles que pertencem exclusivamente à cidade terrestre. Os que almejam e os que se esforçam por pertencer à cidade celeste, então eles cultivam o espírito, vejam da imortalidade já lá pensada pelos gregos, agora uma imortalidade conseguida, atingida também pelo auxílio divino, pela graça de Deus. Portanto, há uma felicidade e uma vida após a morte do corpo. Portanto, não há uma segunda morte, mas pelo contrário, há a continuação da vida. O espírito de Agostinho conservar-se-á até o fim radicalmente dualista. Vamos entender esse dualismo de Agostinho, que não é um dualismo maniqueu, gnóstico, mas um dualismo enquanto um compromisso em distinguir as coisas e um compromisso com a verdade. Veja que Santo Agostinho é um cristão que não fica no pois é, no morno, no tom cinza,
na dúvida, tanto faz, mas quando é necessário dizer sim, sim, e quando é necessário dizer não, não, conforme pede Cristo no Evangelho, que teu sim seja sim, que o teu não seja não, ele diz, ele define, doa quem doer, custe o que custar. Não faz o jogo mole de querer agradar. Como todas as grandes almas, Agostinho não conhece a zona cor de cinza. Seus olhos veem somente a safira imensa do céu ou o rubro espantoso do inferno. Veja que eu aqui estou me servindo da obra de Giovanni Papini, um grande historiador sobre Agostinho. O eterno contraste entre o bem e o mal poderia parecer uma reminiscência do dualismo maniqueísta, e o assunto das duas cidades hostis e irreconciliáveis foi sugerido a Agostinho por um donatista, Ticônio, o único a quem ele demonstrava apreço, tendo sido o mesmo excomungado pelos seus consectários. Mas destes elementos de heresia, soube Santo Agostinho tirar uma das obras-primas da ortodoxia, da verdade católica. Os maus viverão até a consumação dos séculos, indestrutíveis, portanto, mas vencidos e sequestrados em lugar de eterna punição. Deus é uno e é eternamente vitorioso. A luta empenha-se entre os anjos bons e os anjos maus, entre os homens bons e maus, mas não foi Deus que quis essa discórdia. Ela resulta do divino e perigoso dom que concedeu às suas criaturas, ou seja, o livre-arbítrio, podemos também dizer, a liberdade. Então veja que há essa dualidade, há essas duas cidades que têm uma origem, que têm um desenvolvimento e que terão um destino. Todavia, a cidade terrestre é fundada pelo próprio homem, pelo próprio anjo, que, pelo dom do livre-arbítrio, escolhe colocar-se contra Deus, de certa forma contra a sua própria natureza como criaturas, e portanto daí permitem o desenvolvimento dos maus costumes, porque claro, são contrários à natureza das coisas, à natureza ontológica das coisas. Os homens desde Adão e Eva foram capazes da livre escolha, e os que escolheram o mal são os inimigos naturais e perpétuos dos que preferiram o bem. Tanto uns como os outros vivem promiscuamente na existência atual, mas, em virtude do juízo final, ficarão eternamente separados na vida futura. Então, nesta vida, há uma junção, podemos dizer quase que uma promiscuidade entre bons e maus. E veja que isto dá uma insatisfação. Nós mesmo não entendemos, e também os cristãos dizem, mas como é que pode haver tanta maldade, inclusive entre nós, tanta maldade no mundo? Pois é, no tempo da história, isto é assim, nunca teremos uma sociedade perfeita. Nós sofremos com a falta de justiça, nós nos angustiamos com a falta de justiça no mundo. Nós não entendemos a violência ou nem mesmo as catástrofes naturais, mas um dia, diz Agostinho, entenderemos. Um dia veremos a justiça, sentiremos a justiça, e isto será definitivo. Então ele acredita plenamente e fala dessa justiça, que nesse mundo nós só temos sinais dela, mas ela existe, ela existe. Esta realidade, veja que nós não criamos a realidade existe, nós temos é que descobri-la. E a realidade aqui, por excelência, é a justiça. Se a justiça não existe, então o que existe? O que nos interessa? Ele confia plenamente nisso e que isto vai acontecer. Por isto, a questão do prêmio e do castigo, prêmio para o bom, para os bons, castigo para os maus. O gigantesco drama da Cidade de Deus pode dividir-se em 5 atos, como a antiga tragédia grega. No primeiro ato, Deus cria o homem, Adão, e o torna semelhante a si próprio. No segundo ato, o homem quer ser igual a Deus e torna-se menos do que homem, por causa da queda. Veja, o homem querendo ser igual a Deus, torna-se menos do que homem.
porque nega aquilo que ele é. Tem sua origem em Deus, é criatura de Deus, recebeu a inteligência, a liberdade, a razão de Deus. No terceiro, Deus ensina-lhe, por meio da lei, o modo por que pode reconquistar sua humanidade. Mas o homem nem mesmo pode elevar-se até a justiça e por isso degrada-se ao nível dos irracionais. No quarto ato, Deus, através de Jesus Cristo, exorta o homem a tornar-se santo, isto é, semelhante a Deus, ou seja, voltar àquela sua natureza. No quinto ato, parte dos homens repele a tentação de Satanás, cede à tentação de Jesus e vive eternamente na beatitude, na cidade de Deus. Então vejam que no quinto ato, Santo Agostinho fala o contrário, fala daqueles homens que, ao invés de cederem à tentação do diabo, pelo contrário, eles repelem a tentação do diabo e cedem, né, aceitam a proposta de Jesus, quer dizer, cedem à tentação de Jesus. E por isso, então, vivem eternamente na beatitude, na cidade de Deus. Alguns recusam-se a ouvir o chamamento de Jesus e tornam-se cada vez menos semelhantes a Deus. Portanto, cada vez menos perfeitos, cada vez menos capazes de serem virtuosos e, portanto, cada vez menos humanos. Os outros, atendendo ao apelo de Jesus, aproximam-se mais e mais da perfeição. Ao invés de tornarem-se irracionais, tornam-se mais racionais. E nisso, então, Santo Agostinho vai falar da criação, da queda, do pecado original, da revelação, dos eventos da revelação, da encarnação do Verbo. Deus se faz carne, Deus se faz homem, e a graça, o grande favor, o grande auxílio está através de Jesus Cristo, que se fez homem, porque é quem pode reconciliar todas as coisas, reconciliar o homem, porque é Deus e homem. E também vai falar da ressurreição de Cristo, evento importante, e da ressurreição de todos no final dos tempos. Na terra, as duas cidades podem permutar seus cidadãos. Um habitante da cidade celeste pode mudar-se, pela apostasia, para a cidade terrestre. E um escravo da cidade terrestre pode transferir-se, pela conversão, à cidade celeste. Então vejam, assim como Platão fala que os cidadãos podiam passar de uma classe para outra, Santo Agostinho também diz que alguém que não é bom pode tornar-se bom pela conversão. E alguém que é bom, que está convertido, pode de repente decair-se, degenerar-se e sair da igreja da cidade celeste. Depois da morte, fixa-se o destino de cada qual, não sendo mais possível nenhuma troca. Tal é, em linguagem singela, o esquema ideológico da obra agostiniana. Mostra-se revolucionária como toda obra autenticamente cristã. Substitui a virtude ideal do homem antigo, pela caritas, pela caridade, pelo amor. O mito da conquista, isto é, do banditismo em grande escala e do roubo legal, que é o mito nacional de Roma, é substituído pela renúncia dos bens terrestres e pela conquista do céu. A história de Roma, que parecia um poema glorioso, é apresentada como uma sucessão de vergonhosos crimes. A vida temporal, que é tudo para os pagãos, encara o cristão apenas como uma paciente preparação para a vida eterna. Aboliram-se as velhas discriminações. Pertencem indistintamente às duas cidades os romanos e os bárbaros, os gregos e os africanos, os vivos e os mortos. Todos, a princípio, fazem parte dessas duas cidades. A pertença mais a uma do que a outra vai ser uma escolha
ao longo da vida, ao longo dos seus atos, e também essa escolha seguirá um destino eterno. A civilização antiga fundava-se na separação das castas e das raças. Vejamos que mesmo em Platão, ele vai dizer, olha, tais não têm condições, os nórdicos porque não são inteligentes, os outros porque não são fortes, né? Então, nem todos são iguais, mas agora aqui, a civilização nova, a civilização cristã, distingue exclusivamente entre justas e injustos, eleitos e réprobos, servidores de Deus e servidores de Satanás. Mas, veja, não haverá, isso São Paulo diz, não é? Não há aqui um exclusivismo étnico, não haverá grego, nem judeu, nem homem, nem mulher. Quer dizer, todos podem participar da cidade de Deus. Claro que dependendo da escolha, então, haverá também um destino. Ficarão invertidos os antigos valores. A cidade de Deus é o epitáfio infamante do monstruoso cadáver grego-latino e o registro de renascimento da cristandade. Não houve, por consequência, por acaso, em ter sido a obra de Agostinho a leitura predileta de Carlos Magno, imperador, fundador do Santo Império Romano. Mas Carlos Magno, o rei franco, não foi o único a beberar-se nesta cauda imensa e límpida. Escreve Gibson, pela primeira vez nessa obra, graças à luz da revelação que lhe desvenda a origem e o fim oculto do universo, uma razão humana atreve-se a tentar a síntese da história universal. Então nós temos aqui, com a cidade de Deus, a primeira síntese da história universal, uma filosofia da história, ou se quiserem propriamente, uma teologia da história. Com a carta, com a grande obra A Cidade de Deus, Agostinho cria a filosofia da história. Os filósofos modernos criticarão essa concepção teológica e teleológica da história humana, mas as hipóteses que os filósofos modernos propõem são ainda menos persuasivas que a ampla visão agostiniana, que não explica o homem só por meio do homem e que vê no conflito entre os bons e os maus o motor secreto da história. Alegou-se sem razão que Agostinho ignorava o conceito de progresso. Um poeta moderno e que passa por satânico, talvez sem ter lido Agostinho, resume-lhe fielmente o modo de pensar dizendo que a civilização consiste na diminuição dos vestígios do pecado original. O autêntico progresso, sob seu único aspecto importante, isto é, o aspecto espiritual, reside no aumento da cidade celeste em detrimento da cidade terrestre. Agostinho criou, além disso, o conceito de humanidade, como uma sociedade composta mais de mortos do que de vivos, a englobar com o presente, o passado e também o futuro do gênero humano, unida por liames espirituais e não com o cimento da matéria. Este conceito, retomado e desenvolvido por Augusto Comte, tornar-se-á para a cegueira positivista uma divindade imanente e terrestre, destinada a suplantar a divindade transcendente. Augusto Comte, consciente de sua dívida, considerará um lugar para a cidade de Deus na sua biblioteca positivista. Então aqui, claro, Santo Agostinho, então, realmente, ao tratar das duas cidades, na verdade ele está falando de duas formas de se viver a vida humana. Está falando da importância de nos preocuparmos com os costumes. Podemos escolher mais uma vida de virtudes, de honestidade, ou uma vida de vícios, de crimes. Né? E nessa dialética, então, nesta preocupação, ele estabelece, sim, um progresso, né? E aí, auxiliado pelos grandes eventos da humanidade, pela experiência que nós temos com tudo aquilo que aconteceu na história humana, ele não reduz a história humana simplesmente à matéria, né? Ou à nossa própria vida, a um corpo que nasce e que morre, mas há um aprendizado, há uma experiência, há uma verdade, há uma ideia que perpassa os séculos. Por isso, muito interessante essa ideia de tempo de Santo Agostinho, em que não se despreza o passado e nem
se despreza o futuro, mas se considera tudo isto. E nisso está a humanidade. Quem é o homem? É tudo aquilo que o homem foi, que o homem fez, toda a experiência de todos os homens, não só a nossa do presente, dos homens do passado, as nossas raízes, mas também dos homens do futuro. Isto é a humanidade, né? Quer dizer, é estúpido achar que só o que descobrimos no momento presente, as nossas criações, nossa descoberta, compõem a humanidade. Quer dizer, há uma sabedoria do passado, há uma experiência do passado e há um destino futuro que compõe a humanidade. Bem, então mesmo Augusto Conte, que faz a crítica a Agostinho, não deixa de valorizar muitíssimo, né, esta grande obra, A Cidade de Deus. A quem se der ao trabalho de ler os 22 livros da Cidade de Deus, em um trabalho que logo vai se tornar alegria para quem fizer isto, eu aconselho vocês a lerem, a buscarem, baixarem, enfim, esta obra, A Cidade de Deus, terá outras surpresas, né, ao longo da obra que aqui nós não estamos falando. Muitas ideias reputadas modernas pelos modernos encontram-se nos volumes desta obra, A Cidade de Deus. Em certos pontos, por sua subjetividade potente e profunda, ela aproxima-se mais de nós do que, por exemplo, Hegel e Schopenhauer. Então é interessante que há ideias muito próximas, né, da subjetividade moderna, também da subjetividade contemporânea, que nós encontramos lá na Cidade de Deus. Bem, eu vou encerrar então esse nosso estudo de hoje sobre a Cidade de Deus, onde também Santo Agostinho com isso quer tratar as relações entre império e igreja e propõe uma sociedade em que há distinção entre Estado e igreja, quer dizer, aquela ideia de Cristo, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, essa distinção de duas esferas de poder, nós encontramos aqui, mas Santo Agostinho está longe de propor uma separação, uma distinção, no sentido de uma separação que seja uma oposição entre igreja e Estado. Seria absurdo isto porque o fim sobrenatural do homem, o fim último do homem, não está separado dos fins naturais, dos fins mais próximos, né, da vida humana. Então, o Estado, o rei, aquele que governa, ele não pode agir como um médico que se preocupe só com a saúde do ser humano, ou como um educador que se preocupe só com a educação, com as virtudes do momento, mas ele tem que se preocupar com tudo aquilo que diz respeito à vida humana, portanto ao fim último, à salvação. Por isso então o Estado deve considerar sim a realeza de Cristo, a revelação. Cristo reina também neste mundo. Por isso o rei não deve legislar sem considerar a revelação, sem considerar a vontade de Deus. Por isso em Agostinho nós encontramos aí as sementes para a sociedade cristã, para aquilo que vai ser a cristandade.